leremos alguns versos do capítulo 5, Efésios, capítulo 5, e nós leremos do verso 15 ao verso 21. As crianças, como todos sabem, já permanecem conosco, né, e serão instruídas aí através também de uns exercícios que nós passamos, que contribuem para que elas aprendam numa linguagem inteligível a elas. Então, o Wallace vai entregar aí o exercício das crianças, para que elas possam também reter aquilo que nós estamos a ensinar nesse momento, como uma única igreja, como povo da aliança do Senhor, todo aqui diante do Senhor para ouvi-lo nesse momento. Efésios, irmãos, capítulo 5, a partir do verso 15, nós temos hoje como título do nosso sermão, o ritmo de Deus. O ritmo de Deus. Nós estamos aqui nessa série Desacelerando, pensando nessa perspectiva, né, de organizarmos melhor o nosso tempo. Como organizarmos nosso tempo de uma forma saudável, a fim de honrar o Senhor, a fim de nos beneficiarmos de uma forma, nessa organização, de uma organização sábia, de uma organização equilibrada. Temos visto aqui que essa era de aceleração sem limites, irmãos, tem trazido muitos problemas para a nossa sociedade. Muitos problemas. E nessa série nós já vimos aqui sobre as raízes desse tempo de aceleração exacerbada. Nós vimos aqui que tem raízes muito mais profundas do que podemos notar sem reflexão. Vimos aqui, por exemplo, que uma das raízes desse mal se dá na organização do nosso tempo. Vimos no nosso primeiro sermão aqui, né, vivendo sob a perspectiva do tempo superior, era o título desse primeiro sermão, e como muitas vezes organizamos nossas agendas não a partir do tempo superior, né, que é essa era da redenção, que é esse novo reino instaurado pelo Cristo ressurreto. Vimos aqui em Colossenses capítulo 3 que nós devemos ser aqueles que, identificados com a ressurreição de Cristo, pensam nas coisas lá do alto, da qual fazemos parte. Mas muitas vezes nossa vida está acelerada de forma exacerbada e temos adoecido porque organizamos nossa agenda segundo a cidade dos homens e não segundo a cidade de Deus, usando aqui a terminologia de Santo Agostinho. Vimos também que uma das raízes desse problema é a idolatria, como sempre. A idolatria é a força motriz de todo o pecado humano. Lembremos que no Éden, quando o homem resolve então comer daquele fruto proibido, ele já está ali exercendo um processo de idolatria, onde ele tira Deus do seu lugar, para que ele pudesse ser como um Deus. E essa é a proposta da serpente. A idolatria, irmãos, desse tempo é uma idolatria, como nós vimos aqui, de uma trindade pagã contemporânea: performance, consumo, liberdade. Essas divindades, falsas divindades, têm nos prometido identidade, alegria, satisfação com o consumo, autenticidade, onde você vai ser você mesmo, sem opinião do outro, sem opinião de Deus. Mas tem nos iludido. E muito do que vivemos é fruto também dessa idolatria. Vimos aqui, irmãos, na nossa série de sermões também as consequências. Síndromes da psique, como crise de ansiedade, burnout, depressão, pânico, tem sido resultado de uma era onde não há pausa, onde não pode descansar, onde descanso é ofensivo. Vimos até sobre o suicídio no último domingo, que, embora nos pareça estranho, está crescente no seio da igreja. Irmãos, começamos então a partir de hoje a pensar sobre soluções para esse problema, olhando para o Evangelho. E se nós já vimos aqui a problemática, o problema, suas consequências, buscaremos então nos próximos sermões, nas próximas semanas, encontrarmos uma resposta no Evangelho, um antídoto para essa era sem pausa. Irmãos, Hartmut Rosa, em Aceleração e Alienação, seu livro clássico, aponta que o homem moderno não é mais oprimido pelo outro, mas por si mesmo. Isso é irônico e é uma mudança de caráter sociológico,
Porque muitas das nossas ideologias nasceram na tentativa de libertar o oprimido. E a gente não está aqui entrando em questões ideológicas e não vamos tratar sobre quem de fato é o opressor. Só estamos dizendo que as pessoas, muitas vezes, nessa reflexão sobre a organização social, criou-se, então, ideologias nesse contexto a fim de libertar o oprimido. E esse autor, Hunt Multirosa, nos mostra que hoje, diferente de um tempo anterior, nós temos sido os nossos próprios opressores. É um tempo onde nós oprimimos a nós mesmos, onde nós somos os vilões de nossa história. Quantas lutas sociais foram para dar direitos ao trabalhador, de poder, por exemplo, descansar, e hoje que nós temos esses direitos, nós não nos damos ao descanso, nós não nos damos à pausa, nós não nos damos a questões que são importantes da nossa vida, a outros valores que são centrais em nossa vida, e estamos acelerados de forma exacerbada, sempre trabalhando mais e mais e mais e mais, e viramos os nossos próprios opressores, os vilões de nossa própria história. Vivemos, irmãos, uma era de mutação silenciosa. Saímos, como diria Charles Taylor, da sociedade encantada, onde a realidade era permeada por transcendência, pela fé que era o padrão, para uma era, então, secular, onde a crença é apenas uma entre muitas opções. Em A Era Secular, Charles Taylor, já citamos ele aqui algumas vezes nessa série, que é um filósofo canadense, chama isso de viver num quadro imanente, uma vida fechada no aqui e agora, onde o tempo não aponta mais para a eternidade, mas para a performance. Nesse novo mundo, irmãos, a aceleração, preste atenção, virou a nova moral, uma virtude. É o que é certo, e a lentidão se tornou um pecado, um erro. Por isso que parece que quando nós dizemos assim, vamos descansar, para a sociedade é quase que ofensivo, pecaminoso. Porque a aceleração se tornou num quadro imanente que estamos presos à nova moral da sociedade. E por quê? Pense comigo no porquê disso tudo. A eternidade está tão distante, em uma era materialista, onde o espaço religioso foi esvaziado, onde não há mais eternidade. A eternidade, esses conceitos parecem tão distantes. E nós precisamos, então, como já dissemos aqui, emparaizarmos. E essa frase não fui eu que cunhei, ou esse termo não fui eu que cunhei, mas é do Tiago Cavaco. Ele diz que muito do que tentamos hoje é emparaizar um mundo que não tem mais paraíso. E aí, nesse quadro imanente, onde não pensamos mais em perspectivas futuras, eternas, obviamente, nós temos que trazer um paraíso que seja vivenciado no aqui e agora, em coisas que sejam palpáveis, tocáveis, nós possamos experimentar agora. E aí faz todo sentido, então, a moral ser estabelecida, ou uma nova moral ser estabelecida. E essa moral é acelere para que você possa conquistar seu paraíso logo. E aí estamos acreditando nisso, que nós precisamos acelerar porque o nosso paraíso está aqui e agora. É a nova casa que eu posso comprar, é a nova posição que eu terei no trabalho, é o status social que me trará uma identidade quando eu for respeitado pela sociedade com o resultado da minha produção. Irmãos, e essa mutação é silenciosa e tem nos levado a uma sociedade colapsada, esgotada, exausta. A espiritualidade cristã, irmãos, com seus ritmos de oração, de descanso, de contemplação, soa quase que subversiva nessa sociedade. Diante da nova moral produtivista, se você não está rendendo, você está falhando. Me lembro que uma vez, lendo um livro, todo mundo sabe aqui que sou vocacionado, tenho uma empresa, então vivo esse ambiente corporativista e lembro que uma vez me deram um livro, que conta a história de um dos grandes impérios de um grandes impérios, estou me referindo a empresas,
uma empresa brasileira que construiu um império. Não vou citar qual empresa, mas me lembro que, lendo esse livro, em alguns momentos, eles contando a história de como aquele império foi construído. E aí me chamou a atenção. Eles são, a maior parte desses grandes empresários são do Rio de Janeiro, dessa empresa, né? E aí, no Rio de Janeiro, eles começando na área de investimentos, na área de negócios, as pessoas que saíam 9, 10 horas da noite do escritório eram vaiadas. Não está motivado, hein? 9 horas da noite, elas eram vaiadas. E aí nós vamos recebendo isso, irmãos. A mídia nos diz isso. Nós entramos no Instagram e é um monte de propostas nos bombardeando, arraste para cima. Compre um novo curso para você aprender como produzir ainda mais. Vimos aqui na nossa série que a teologia coach é uma adequação a essas expectativas de hoje. Então, até em círculos cristãos é isso que ouvimos. Você precisa trocar o drive. Você precisa encontrar os princípios corretos para produzir um pouquinho mais e você, então, alcançar algum lugar na sociedade. Mas o que está por trás disso tudo é que ali está o nosso paraíso. Numa sociedade imanente que rompeu com o transcendente, o que está por trás disso tudo é uma pregação e uma crença de que ali está o nosso paraíso. Ali nós encontraremos, de fato, felicidade. Então essa é a nova moral estabelecida: pausar, parar, contemplar, ter tempos grandes de oração. São antagônicos para uma era que te diz: olha, você está perdendo tempo com essas coisas porque não existe eternidade. Traga o seu paraíso o mais rápido possível no aqui e agora. Construa o seu próprio paraíso. Acelere um pouco mais. E aí a espiritualidade cristã, de fato, se torna subversiva, meus irmãos. E é aí que nós entramos no entendimento de que a teologia cristã tem um contraponto a esse colapso temporal. Pois ela oferece uma compreensão redentora, e não só redentora, mas escatológica do tempo. E o tempo não foi feito para ser habitado e vivido da forma que temos vivido, irmãos. Se nós nos voltarmos ao Gênesis, como nós lemos aqui na nossa liturgia, no capítulo 1, capítulo 2, nós vamos daqui a pouco abrir as Escrituras para olhar Gênesis com um pouco mais de atenção. Mas só em menção aqui na nossa introdução, se nós observarmos o Gênesis, nós perceberemos que o Senhor fez o tempo de tal forma que Ele nos deu limites. Quando o Senhor cria todas as coisas, o Senhor Criador, Ele coloca alguns parâmetros. No relato da criação, Deus estabelece um ciclo, amanhã e tarde, amanhã e noite. Há momentos para trabalho e para descanso. Há desenvolvimento, mas há pausa. E nessa estrutura cadenciada, irmãos, Deus nos mostra então que o tempo foi organizado para que nós possamos dar conta de todos os eventos e afazeres. As tarefas são distribuídas e os propósitos também. Eu te pergunto, Deus, que é todo poderoso, não podia ter feito tudo de forma imediata? Pense comigo, olha um propósito ou um sentido, ou melhor, um significado que às vezes está entre linhas na maneira que Deus organizou a criação. Numa era imediatista é até estranho um Deus que tem todo o poder e podia ter feito tudo com um estalar de dedos, fazer em 6 dias. Isso nos mostra então que a vida é feita de ciclos, que Deus criou o tempo para que nós não aceleremos demais. Façamos as coisas no seu devido tempo e coloquemos cada coisa no seu devido lugar. Há um ciclo, amanhã, momento de produção, à noite, momento do descanso. Há um dia para estabelecer parte do propósito, outro dia para se estender gradativamente esse propósito. O Deus que tem todo o poder e podia fazer tudo no estalar de dedos, não se rendeu ao imediatismo, não fez tudo de uma vez só.
Mas nós estamos nessa era da aceleração, do fast food, da banda larga. Tudo é muito rápido, tudo precisa ser muito rápido. Nós precisamos conquistar rápido demais. E aí estamos adoecidos, porque estamos lidando com o tempo de uma forma incorreta e não da forma para o qual ele foi criado para nós vivenciarmos. Charles Taylor vai nos mostrar que há um rompimento com esse tempo superior. Ele chama nesse livro a era secular de tempo superior, e nós falamos um pouquinho disso aqui. Se lembre da nossa primeira pregação da série, nós falamos um pouco sobre isso. As sociedades pré-modernas, elas tinham, por exemplo, um calendário que sincronizava o tempo das pessoas. Ainda que as pessoas vivessem em tempos diferentes, às vezes um está iniciando a jornada profissional, o outro já está se aposentando, tempos diferentes. Um está celebrando a morte, a vida, o outro está chorando a morte. Tempos diferentes. Mas havia um calendário litúrgico nessas sociedades pré-modernas que organizava e sincronizava os seus tempos, mostrando que havia um tempo superior, que ainda que estivéssemos em momentos diferentes de vida, havia algo superior para o qual estávamos caminhando. Assim nós vemos no judaísmo, assim nós vemos até no nosso cristianismo. Ou o que é o domingo, senão esse marco de que nós pertencemos à era da ressurreição? De que a nossa semana tem que ser norteada por essa lembrança, domingo após domingo. O que é a ceia? O que são os ritos? Senão nos demonstrando que há um tempo superior sobre o nosso tempo cronos, temporal, finito. Mas nós rompemos com isso, irmãos, e o tempo foi privatizado na sociedade, cada um sem eternidade, sem um tempo superior, sem uma verdade absoluta que transcende a todos nós. Nós fazemos o que quisermos com a nossa vida. E numa sociedade sem eternidade, a nova moral se estabeleceu, a aceleração para você construir seu próprio paraíso. Irmãos, o texto que nós veremos e leremos, refletiremos juntos aqui, ele não traz uma visão romântica, mas teológica e precisa. O tempo foi criado por Deus, irmãos, ordenado por Ele, redimido por Cristo, como diz Gálatas 4, verso 4. E o apóstolo Paulo nos convida em Efésios 5 a recuperar esse ritmo divino. Não estamos vivendo no ritmo de Deus, mas o Senhor tem nos chamado a recuperar esse ritmo divino. Leiamos o texto, irmãos, verso 15, Efésios, capítulo 5, verso 15. Nós leremos até o verso 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 15, nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra com temor e tremor. Nós clamamos para que o Senhor fale aos nossos corações, Deus. Que eu diminua para que o Senhor cresça. Que, de fato, seja perceptível a todos nós que é o Senhor a falar em nosso meio. Que eu seja um mero instrumento em Suas mãos, Deus, apesar das minhas faltas, da minha incapacidade, apesar, Deus, das minhas limitações. Que Teu Santo Espírito age aqui, que essa palavra seja uma boa semente em nossos corações, boa terra, para recebermos essa semente que venha frutificar para a glória do Seu nome. Esteja conosco, nos direcionando em todo o tempo. Clamamos, Deus, pela Tua intervenção, pela Tua ação no meio da Tua igreja. Nessa era em que temos sido engolidos pela vivência errada do tempo. Que o Senhor nos ajude a percebermos o que é necessário fazer, a fim de vivermos uma vida saudável, sábia e honrar o Senhor, glorificar o Senhor com tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o ritmo de Deus. Somos chamados nesse texto a recuperar esse ritmo divino.
verso 15, Paulo nos diz o seguinte: vede prudentemente como andais. O verbo aqui, no grego, vede, é um imperativo presente. Ele exige atenção constante, observação vigilante. É um chamado no imperativo a termos atenção, uma atenção constante. Vede prudentemente como andais. A vida cristã, portanto, irmãos, é uma vida de consciência. E a palavra prudentemente no grego significa com exatidão, com precisão. Portanto, o chamado aqui é para que nós possamos andar de forma cuidadosa, refletida, consciente. Nós não somos aquelas pessoas que andam alienadas, que são absorvidas pela cultura vigente, como nós citamos aqui, capítulo 1 de Romanos, diz que muitas vezes a cultura vigente tenta suprimir a verdade de Deus. Nós não podemos lidar com a mídia, com a nossa cultura, com o nosso entorno, sem refletirmos. O chamado de Paulo é: a vida de vocês deve ser vivida de forma consciente. Vocês devem andar com uma consciência, com uma reflexão constante e exata, precisa. Verso 16, ou não, ainda no verso 15, segunda parte, diz: não como nécios, e sim como sábios. Fazendo aqui um contraste, João Calvino afirma que Paulo aqui nos convida a uma vida bem regulada, contrastando com a desordem dos gentios. Eles podem, irmãos, até achar que algumas coisas que fazemos é perda de tempo. Mas nós sabemos que esse tempo do hoje é finito, já está vencido em Cristo, caducará. Sabemos, portanto, qual tempo é eterno, qual realidade foi instaurada para ser perene. E, portanto, ordenamos nossa vida nessa perspectiva. Estamos com a vida desordenada, bagunçada pelos excessos como os ímpios. Isso é anacrônico, irmãos. Nós entendemos que o mundo tem adoecido porque ele tem acreditado que uma alta aceleração vai trazer, então, para ele um paraíso no aqui e agora que será satisfatório. É compreensível, mas não é compreensível e anacrônico isso acontecer no seio da igreja. Nós que nos lembramos que esse tempo já está vencido na cruz, caducará. Nós, como lemos aqui em Colossenses 3, que estamos identificados com Cristo ressurreto, e a ressurreição é a instauração de um novo tempo. É anacrônico não pensarmos nas coisas celestiais. É anacrônico não andarmos de acordo com o reino daquele que já reina à destra do Pai. João Calvino está dizendo: vocês não podem ser nécios, interpretando aqui o que Paulo está a dizer, como os ímpios. Mas a vida de vocês precisa ser bem regulada, e por isso, então, precisamos estar conscientes, com uma reflexão constante, diante dessa cultura, uma análise precisa para não andarmos de maneira infértil, para que a nossa vida não seja como a dos nécios, mas sim uma vida de pessoas sábias. O texto continua a nos dizer no verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aqui chegamos ao ápice do que esse texto tem a nos trazer para a reflexão dessa manhã. Remindo o tempo, porque os dias são maus. E olha que interessante, irmãos, o verbo aqui significa comprar de volta ou resgatar. Muitas vezes nós lidamos com o texto bíblico sem entender realmente o que ele está querendo dizer. O que é remir, se não resgatar? O que é remir, se não comprar de volta algo que se perdeu? E o texto bíblico está nos dizendo que nós devemos comprar de volta ou resgatar o tempo. Olha a importância do tempo aí. Ele é tão importante que Paulo está nos chamando pela perspectiva agora de uma nova mentalidade, da mentalidade do reino cristão, de um reino que não é do aqui e agora, resgatarmos o tempo, comprarmos de volta o tempo. E nos voltando então, irmãos, a Gênesis 2, nós perceberemos, como já dito, que Deus, quando cria todas as coisas e cria o tempo, ele cadencia a vivência desse tempo. Ele separa dia e noite, irmãos, claramente nos mostrando que há momento para
trabalhar, mas há momento para pausar. Israel citou algo aqui no dia que ele pregou, interessante. Nós, com a tecnologia, né, começamos então a estender esse trabalho, a ir contra a lógica da natureza. Porque pense nos antepassados, chegava um momento que ele não tinha o que fazer. Eu costumo dizer para a Michele, quando eu não gosto de dirigir de noite, né? Tem hora que não tem jeito, tem que pegar a estrada de noite. Aí eu falo para ela assim, Michele, vamos sair ali, já que tem que sair de noite, vamos sair ali 7 horas, né? A gente pega ali de 7 até as 9, porque depois das 9 são densas trevas. Quem já dirigiu na estrada de madrugada, depois das 9, 10 horas da noite, é muito escuro. Eu falo, é densas trevas. Então, quando você chega naquele horário de densas trevas, pense nos nossos pais. Pense nas sociedades pré-modernas. Pense em sociedades antigas, sem energia. Não tinha o que fazer, precisava dormir. A natureza forçava eles a dormirem cedo. Mas com a energia nós fomos, então, estendendo isso. E quantas vezes estamos, no momento que Deus criou para descanso, estendendo e trabalhando até de madrugada, e não queremos adoecer. É lógico que iremos adoecer. Deus, quando cria o tempo, Ele ordena as coisas, Ele coloca cada coisa no seu devido lugar, Ele coloca um ciclo que nós precisamos respeitar. Amanhã para trabalho, à noite para descanso. Ele coloca limites, Ele não faz as coisas de forma imediata, Ele vai progredindo no seu projeto dia após dia, criando cada coisa em um dia. E, irmãos, é interessante pensarmos que o clímax desse ciclo não é o auge da produtividade, mas o repouso no 7º dia. Vamos abrir novamente Gênesis, texto que nós iniciamos a nossa liturgia de hoje, Gênesis capítulo 2. Nós veremos que Deus criou tudo em 6 dias e disse que era bom. Inclusive, quando cria a humanidade, Ele diz que é muito bom. Mas nenhum desses dias Ele abençoa. Nenhum desses dias Ele coloca como um dia especial, mas o 7º dia. Capítulo 2, verso 1 diz assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no 7º dia, a obra que fizera descansou nesse dia de toda a sua obra. Verso 3, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Isso me intriga, porque Deus podia ter santificado qualquer um dos outros dias, talvez até o dia que criou o homem. Vou então santificar o 6º dia, porque fiz a coroa da criação, mas o dia especial, santificado, abençoado, é o 7º dia. Isso nos mostra que o clímax desse ciclo criado por Deus não foi a produtividade, mas o repouso no 7º dia. Isso revela então, irmãos, que o descanso não é um apêndice, mas um coroamento da obra divina. E se o sábado, preste atenção, antecede a lei mosaica, ele não é apenas uma norma legal, mas uma estrutura ontológica do tempo criada por Deus. O sábado antecede a lei. Talvez você diga, nós precisamos cuidar do domingo, né? Ou separar o domingo, preservar o domingo como o dia do Senhor, porque Deus assim quis. Mas como ele antecede a lei, irmãos, o que está a nos mostrar aqui, o que a teologia bíblica nos propõe, é que o sábado é uma estrutura ontológica. Não só devemos guardar o domingo, que é o sábado cristão, porque ele ordenou, mas porque necessitamos desse dia e fomos criados para esse dia. O sábado é o momento em que Deus, então, contempla a criação. Irmãos, toda produção não faz sentido algum se nós não usufruímos do que produzimos. Sábado é o momento em que Ele contempla as obras de suas mãos. E Ele nos mostra que ali existe, então, um encontro com um sentido existencial. Nós carecemos de descanso, nós precisamos de contemplação, nós precisamos desse momento de pausa. Um rabino comentando sobre o Shabá, ele diz que no Shabá nós
ou os judeus, né? Nós temos o sábado cristão, que é o domingo, mas os judeus, eles deixam de fazer para ser. E aí, ampliando esse comentário, ele diz que o Shabá foi dado à humanidade para que ela não se torne autoritária em seu domínio sobre a criação de Deus. No dia de descanso, ela deve, por assim dizer, devolver o mundo emprestado ao seu dono divino para perceber que lhe foi apenas emprestado. Intrínseco ao processo de criação está um lembrete semanal. Semana após semana nós nos lembramos que tudo aquilo que estamos produzindo não nos pertence. Toda a obra de nossas mãos não nos pertence. Nós devolvemos a Ele. Nos colocamos no lugar certo. Nos lembramos para o que existimos. Para a contemplação da obra criada, não só a nossa cocriação, mas sobretudo a obra criada por Deus. Nos lembramos que existimos para Deus e para os seus propósitos. Nós já dissemos aqui, irmãos, por que trocou-se o domingo pelo sábado? Ou o sábado pelo domingo, né? Por que trocou-se o sábado pelo domingo? Por que nós, então, como igreja, adotamos o domingo? O sábado, ele é uma contemplação da criação. E o domingo é a contemplação da nova criação. Com a ressurreição de Cristo, novos céus e nova terra estão sendo apontados. Com a ressurreição de Cristo, uma nova era está sendo instaurada. E o domingo está nos apontando para essa nova criação. No dia de descanso, irmãos, nós nos lembramos a quem pertencemos e ao que pertencemos. O que de fato importa na vida. Nós contemplamos essa obra da qual nós fazemos parte, a nova criação, para o qual estamos caminhando. Em outras palavras, irmãos, o sábado cristão, o dia do descanso, nos coloca no nosso devido lugar. Agora, se nós não pausarmos, como nós notamos, nós entraremos, irmãos, em uma crise não só moral, por desobedecer uma lei de Deus, mas existencial. Porque nesse ciclo criado por Deus, o sábado antecede a lei, ele é ontológico. Nós precisamos desse dia. Nós carecemos desse dia. Nós fomos criados para ter êxtase nesse dia. O sábado, irmãos, ele nos diz que 6 dias por semana nós vivemos sob a tirania das coisas, do espaço, mas nos sintonizamos com a santidade do tempo. Essa é uma citação de Abraham Joshua, né, em um livro que é literalmente o sábado. Ele descreve, irmãos, nesse livro, o tempo como um palácio em nossa civilização, que supervaloriza o espaço e os objetos, mas despreza o tempo. No entanto, é no tempo que experimentamos a eternidade. O sábado é o protesto semanal contra a idolatria da produtividade. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção de todos para uma coisa. Como alguém que acredita no dia do Senhor, nós não podemos tomar esse princípio apenas para o domingo. O que esse dia quer nos ensinar é que todos os demais dias, todos os outros dias da semana, de segunda a sábado, nós precisamos colocar Deus como prioridade. Nós precisamos lembrar que a nossa semana tem que ser norteada pela realidade daquilo que pertencemos, a nova era que nós celebramos domingo após domingo. Portanto, se nós só guardarmos o domingo, mas fizermos uma dicotomia, e aí de segunda a sábado nós vivemos como se Deus nem fizesse presente da nossa realidade, nem fizesse parte da nossa realidade, não estivesse presente na nossa realidade, nós estamos em erro. Portanto, se torna legalismo. E não é disso que estamos falando aqui. No domingo nós paramos tudo para nos colocarmos no nosso devido lugar, para lembrarmos por que existimos, para quem existimos, ao que pertencemos a essa nova era. E quando nós começamos o dia posterior, o dia seguinte, nós somos norteados por essa realidade e toda a nossa agenda de segunda a sábado é organizada por essa realidade que nos foi lembrada semanalmente no domingo. Por isso, irmãos, nós não podemos cair num legalismo aqui, mas entendermos que esse princípio, ele estabelece, então, uma forma de organizarmos as nossas agendas. E aqui, no verso 16, quando ele fala de remir o tempo, a palavra tempo aqui,
no texto grego é kairos, e não cronos. Olha que interessante. Ou seja, ocasiões significativas, não apenas minutos e horas. Então, o Senhor não está nos chamando a resgatar o cronos, o nosso tempo cronológico. Ele está nos chamando a resgatar, a remir, a comprar de volta as ocasiões significativas da nossa vida, no nosso dia a dia. Paulo nos convoca a não perder oportunidades divinas. Remir o tempo é dedicar as estações da vida ao que tem peso eterno. A providência de Deus, portanto, inclui a oportunidade de servi-lo. E que a sabedoria está em reconhecer esses momentos, irmãos, porque os dias são maus, termina o verso 16. E em Éfeso, a cultura era hostil à fé. Era marcada por imoralidade. Culto a Ártemis, por exemplo, um culto de corrupção. Hoje não é diferente, irmãos. Os dias são maus porque nos distraem, nos alienam e nos desviam da maneira de viver como o reino de Deus propõe. Mateus 6,10, Jesus ora e diz assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como é nos céus. Mas quem manifesta esse reino hoje? Esse reino já foi instaurado, ainda não pleno. É o que nós chamamos na teologia dessa tensão paradoxal, que é o já e o ainda não. Alguns outros teólogos dizem que nós estamos entre tempos, porque um novo tempo foi instaurado, mas o tempo velho ainda está aqui vigente. Então, o tempo superior, o tempo instaurado com a ressurreição, novos céus, nova terra, nova criação, já está entre nós. Mas está entre nós enquanto esse velho tempo ainda não caducou. E o chamado, então, nessa realidade entre tempos, é manifestarmos o tempo vindouro no tempo presente. A oração de Jesus é: venha o teu reino, faça-se na terra como é nos céus. A igreja deveria ser a resposta dessa oração. Nós deveríamos, então, viver no tempo presente, num tempo que nós sabemos que vai caducar, que já é vencido em Cristo Jesus, pela perspectiva do tempo superior, do tempo vindouro, do tempo do qual fazemos parte realmente, que é a eternidade, que é o tempo do Cristo ressurreto. Mas, irmãos, nós estamos sendo absorvidos pela cultura vigente, vivendo como os ímpios vivem, e o texto nos chama então de nécios. Não temos sido sábios, não temos aproveitado as oportunidades, resgatado o tempo, tornado ele significativo, por valorizarmos as coisas que são eternas, mas valorizamos as coisas somente do aqui e agora. E por isso, irmãos, não estamos nem sequer conseguindo mostrar o caminho à sociedade, mas doentes como eles, adoecidos como eles. Nós somos a resposta dessa oração. Nós podemos, não plenamente, como os liberais propõem, não plenamente, nós não estabeleceremos o reino pleno, mas aqui, enquanto estivermos, nós manifestaremos gradativamente um pouquinho mais, até que naquele dia que ele vier, esse reino será pleno, estabelecido de forma plena. A obra de Deus consumada, novos céus, nova terra, a nova Jerusalém entre nós. Mas o que temos feito? Temos sido a resposta da oração do Senhor? Impactados pelo novo tempo que foi instaurado com a ressurreição. Estamos nessa realidade entre tempos, manifestando o vindouro no aqui e agora, ou estamos vivendo o aqui e agora como todas as outras pessoas, como nécios? Verso 17, não sejais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. É insensatez, irmãos, viver sem buscar a vontade de Deus. Compreender aqui não é um chamado meramente racional, mas existencial. É alinhar o coração ao querer divino. Verso 18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aqui Paulo contrasta duas formas de viver, uma pelo excesso desordenado, outra pela plenitude espiritual. A embriaguez simboliza uma busca de escape,
O enchimento do Espírito é um direcionamento. Não pense você como é interpretado em alguns círculos pentecostais que se encher do Espírito é ficar bêbado do Espírito. Você já deve ter ouvido isso por aí. Não, a gente não se embriaga de vinho, a gente se embriaga do Espírito, né? E aí fica lá rodopiando, né? Não é nada disso. Não estou nem entrando aqui questionando os nossos irmãos pentecostais. Só estou dizendo que esse texto não propõe nada disso. Pelo contrário, aqui é um contraste, mais uma vez. Assim como ele disse, olha, vocês precisam ser sábios e não nécios. Vocês serão sábios se vocês forem constantemente reflexivos, no tempo presente manifestarem o tempo vindouro e assim resgatarem o tempo para que ele seja significativo e para que ele manifeste coisas que têm efeito eterno. Agora ele está mais uma vez contrastando. Vocês não são aqueles que escapam da realidade. Não se embriaguem com vinho. E isso era muito presente naquela região em Éfeso, dos cultos pagãos. Por exemplo, a Dionísio, onde as pessoas se embriagavam. Ele está dizendo, não, a nossa religião é uma religião de consciência. Por isso nós temos ritos, mas nós não somos ritualísticos. Os ritos precisam ser exercidos com consciência. Aqui está uma grande diferença, por exemplo, do protestantismo para o catolicismo romano. Por isso, quando Lutero, inicia a reforma protestante, uma das primeiras obras de Lutero é traduzir o Novo Testamento para o vernáculo do povo, para o alemão. Porque não faz sentido um padre pregar em latim de costas para o povo. Não faz sentido batizarmos crianças, e aí está a diferença do nosso batismo e do batismo romano, sem aquela família ter compromisso com a aliança. Afinal, nós não batizamos crianças, irmãos, nós batizamos famílias. Nós batizamos famílias, não crianças. Não faz sentido. O culto romano, toda a liturgia, toda a teologia romana foi se tornando ritualística. O rito é mais importante do que o entendimento. Não é assim no cristianismo primitivo. Paulo está dizendo, vocês precisam ser conscientes. E ser cheio do Espírito é ser sóbrio. Ele está nos chamando à sobriedade. Hendrick se diz que ser cheio do Espírito é estar continuamente sob sua influência. É viver alinhado com a palavra, pois o Espírito age através dela. E qual é a nossa bebida, irmãos, no tempo de hoje? Qual é o nosso excesso no tempo de hoje? Talvez o nosso excesso, a nossa embriaguez social, seja a vitória que nos é exigida. Não há mais uma honra no chorar, no fracasso, na perda, que faz parte da vida. Você tem que ser vencedor. Você só é alguém na sociedade se você tiver conquistas monetárias, materiais a demonstrar. Talvez o excesso de produtividade seja a embriaguez social de nosso tempo. Estamos sendo bombardeados pela mídia, pela nossa cultura, pelos empreendedores de sucesso no Instagram. Estamos embriagados. Mas Deus está a nos chamar ao despertamento para uma vida consciente em como lidar com o tempo. Os versos finais, do verso 19 a 21, nos mostram então os efeitos daquele que vive cheio do Espírito Santo. Fala sobre o cântico espiritual, que é um coração cheio de Deus, que se expressa em louvor como manifestação a esse coração cheio de Deus. Fala sobre ações de graça. Um coração cheio do Espírito é um coração grato. Fala sobre sujeição mútua, porque um coração cheio do Espírito é um coração que serve. Sproul escreve que o Espírito não apenas habita, mas ordena a música da alma. O ritmo de Deus é uma canção de paz no meio do caos. Irmãos, aplicando o sermão dessa manhã para nós terminarmos, e então conseguirmos concatenar tudo aquilo que estamos propondo aqui em nosso sermão. Em primeiro lugar, irmãos, o que esse texto nos propõe, o sermão dessa manhã nos propõe, é que nós devemos reeducar nossa relação com o tempo, criando uma liturgia que nos leve a viver na perspectiva do tempo superior. Ficou grande essa sentença, mas eu vou ler novamente. Reeducar nossa relação com o tempo, criando uma liturgia que nos leve a viver na perspectiva do tempo superior.
Irmãos, estabeleça na sua agenda seu tempo com Deus. Horário estabelecido. Nós temos sido tão engolidos pelos afazeres, e é interessante e até irônico, porque a nossa sociedade tecnológica deveria estar com mais tempo sobrando. Porque, afinal de contas, a tecnologia nos ajuda a fazer as coisas mais rápido. Só que o que nós temos feito? Já que ela nos ajuda a fazer coisas mais rápido, nós vamos fazer mais coisas ainda. E aí nós temos sido engolidos por uma agenda frenética e não colocamos tempo para Deus. Lembre-se, os calendários, e não estou aqui defendendo o calendário litúrgico no cristianismo ou não, né? Existe essa discussão na nossa denominação, né? Podemos ou não podemos? Não estou discutindo isso. Mas os calendários, eles apontam para coisas que são superiores a todo o dia a dia da sociedade comum. Alguns vão dizer, nós podemos seguir o calendário litúrgico, outros vão dizer, nós não podemos. Independente disso, nós, como cristãos, temos marcos comuns, como o dia do Senhor, como a Santa Ceia. Só isso é suficiente para nortear a nossa semana. Só isso é suficiente para que esses ritos, com consciência, nos façam lembrar como nós devemos organizar a nossa semana. Afinal, a que tempo pertencemos? A que reino pertencemos? Nós precisamos reeducar o nosso tempo, criando uma liturgia que nos leve a viver na perspectiva do tempo superior. O quanto você ora por semana, irmãos? O quanto você ora por dia? O quanto você se dedica ao conhecimento das Escrituras? Você se lembra de Deus só no domingo? É lógico que você vai ser consumido pela cultura vigente. Coloque, estabeleça uma liturgia que consiga nortear todo o restante da sua semana, sendo influenciado pelas coisas eternas. Leve a sério o dia do Senhor. Tempo de buscar o Senhor, de dormir, de descansar, de conversas longas, de comer devagar. Coloque atos de contemplação nesse dia. Você sabia que no Shabá, famílias ainda hoje tradicionais, elas não deixam usar nenhuma tecnologia no sábado? Eles não veem televisões. Eles não mexem no smartphone naquele dia, porque é tempo de sentar à mesa com a família, contemplar, descansar, conversas longas, nos conectarmos com a natureza, nos conectarmos com a criação, nos conectarmos com a nova criação para a qual fomos redirecionados por Cristo Jesus, nos conectarmos com o outro, que também pertence a esse tempo para o qual estamos caminhando. Segundo lugar, irmãos, organize sua agenda colocando limites claros e preenchendo com coisas que são prioridades. Parece até bobeira dizer isso aqui, né? A que ponto nós chegamos? Mas eu estava pensando sobre isso. Retire hora de almoço. Eu percebi que eu não tirava mais hora de almoço. Caramba, eu preciso ter um momento que eu paro aqui, descanso, penso em nada, penso em outras coisas. Coloque o tempo familiar, irmãos. Almoços junto com a família. Cada um tem um horário, né? Aí está todo mundo almoçando separado, a gente não tem tempo mais para estarmos juntos. Então, como é que é? De noite? Se organize, que horas que dá? Faz o filho adolescente sair do quarto. Com bico, faz sair do quarto. Manda sentar à mesa. Senta em família, conversa, olha no olho. Lembra o que importa e quem importa na vida. Organizemos nossas agendas, colocando limites claros. Vai ter momento que você vai olhar para o computador, você vai ver um monte de e-mail, você vai falar assim, ainda não consegui terminar tudo, mas você vai lembrar, agora chegou o horário da família. E vai ter gente te ligando e você vai desligar o celular. Mas pastor, eu vou perder dinheiro. Perca, mas não perca a sua família. Pastor, mas eu não vou conseguir a promoção. Perca a promoção, mas não perca a sua família, não perca a sua saúde, não venda a sua alma para a produtividade. Há momentos que vamos trabalhar mais, irmãos, vamos trabalhar duro, mas precisamos colocar limite. Organizarmos bem nossa agenda pela perspectiva do reino de Deus, o que importa no reino de Deus. Terceiro lugar, planeje para glorificar a Deus e não para controlar a vida. A agenda do reino e suas prioridades eternas precisam estar no nosso dia a dia para que vivamos o ritmo de Deus. Lembre-se, qual o significado de perder tempo na perspectiva cristã? Algumas pessoas vão falar assim, poxa, mas você ao invés de estar trabalhando, está orando 1 hora.
Você está perdendo tempo. Essa é a perspectiva dele, que acha que o paraíso está no aqui e agora. Eu não. Eu lembro onde está meu paraíso. Eu lembro qual é o tempo que vai caducar e qual é o tempo que é perene e é eterno. E eu, quando estou investindo no reino, estou investindo, como Jesus nos ensinou, uma herança num lugar que é seguro, onde traça e ferrugem não corrói. Quem está perdendo tempo é ele, em só olhar para o aqui e agora. Eu estou investindo melhor o meu tempo, remindo o tempo. As prioridades do reino, vida com Deus, tempo de serviço na igreja, caminhada com o próximo, cuidado da família, evangelização, testemunho cristão. Onde é que estão essas coisas que têm valor para o nosso reino? Quarto e último lugar, viva uma vida cheia do Espírito. A sobriedade da dependência do Espírito, irmãos, é o que nos fará lidar bem com o dia a dia e saber como organizar tudo. As pessoas estão embriagadas. E nós? Embriagados com excesso de produtividade? Sejamos cheios do Espírito. E o Espírito nos faz viver o que a palavra nos ensina. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E assim, remiremos o tempo. Entendendo o ciclo que Deus criou, entenderemos que tem tempo para trabalho, mas tem tempo para descanso. Tem tempo para produzir, mas tem tempo para contemplar, para buscar o Senhor. Chegaremos no domingo, lembraremos, hoje é o ápice da semana, pararemos tudo, nos debruçaremos diante de Deus e do próximo, para que a alma não se perca. Irmãos, precisamos cuidar do nosso coração, precisamos ser uma resposta ao nosso tempo. Que nossa igreja, não somente a nossa, mas a igreja de Cristo, seja despertada a não se embriagar com o vinho desse tempo, mas se encher do Espírito Santo para remir o tempo e viver ele de forma equilibrada. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé para nos orarmos?